pessoal, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a mais um podcast. Toda semana nós estamos aqui com temas riquíssimos. Vamos falar hoje sobre enfermagem e ele, o centro cirúrgico. Estou aqui, eu, Felipe Macedo, junto com ela, Andressa Vale. Muito E aí, galerinha? Gente, eu tô aqui, ó, com os olhos tudo preto, já pra mostrar a realidade pra vocês, e que eu vi direto do plantão, viu? Tava Porque a no centro realidade... Não tava no centro cirúrgico Mas tu hoje. disse, Andressa, eu acho que eles lembram disso que é rodada, né? Eu sou rodada. Então, minha gente, olha, eu não tenho estruturas para lidar com a Andressa, porque ela chega e ela diz, eu sou a enfermeira rodada. Vai rodada nos setores. É, sentido bom, viu, Calma, meu povo? pessoal, que se acalma. Não vão me julgar, não vão tacar hater, não, nos Rodada nos comentários. setores. Então, tu tem experiência com centro cirúrgico também, né, Andressa? Sim, inclusive vou contar um pouquinho da minha experiência pra vocês e a gente vai trazer vários temas pra vocês que envolvem aí o centro cirúrgico. Inclusive, ó, nós vamos falar de instrumentação, vamos falar de sutura, vamos falar de CME. Gente, tá assim, ó, recheado de muitos assuntos aí pra vocês que vocês vão amar, tá certo? Inclusive, meu povo, antes de iniciar aí o nosso conteúdo, da gente conversar um pouquinho do nosso papo de hoje, nosso papo de enfermagem, eu já queria falar pra vocês, tá certo? Uma coisinha boa, novidade boa é o quê, meus amores? Vamos lá. Na nossa plataforma, que inclusive vou deixar aqui pra vocês, o link disponível do nosso site, na qual nós temos aí o centro cirúrgico como curso, né, para vocês se aprofundarem aí. E nós temos também o curso de instrumentação cirúrgica. Olha só, 2 cursos para vocês, para quem é fã do centro cirúrgico, para quem realmente quer meter de cara, quer meter de cabeça no centro cirúrgico. Eu indico você a conhecer a nossa plataforma. Já aproveita, garante o nosso curso VIP, tá certo? O nosso plano VIP, você tem aí direito a mais de 80 cursos disponíveis, sem falar, minha gente, que todos os nossos cursos, eles são reconhecidos pelo MEC, tá? E um detalhe bem importante, serve como extensão. Tu sabia disso, Felipe? Sim. Que tá tão chique agora a plataforma do EAD, que como é reconhecido pelo MEC, nós temos aí a extensão, viu? Então você pode colocar lá no seu currículozinho, ó, no seu latezinho, que você tem extensão curricular. Olha que Menina, chique! chique. Exatamente. Então serve como horas complementares, tá, pessoal? Da faculdade, do curso de vocês. E lembrando que não é só sobre cirurgia, tá bom? Não é só centro cirúrgico. Eu, particularmente, sou apaixonado, gosto muito de falar sobre isso. Mas lá, pessoal, tem mais de 80 cursos. Tá bom? Então, assim, tem curso, acho... Andressa, diga aí, qual é o curso que não tem lá no Eita, enfermagem da Estado? agora tu me pegou, Felipe, porque eu não sei qual Pois é o curso porque, gente, que eu tem. fico lá assim, procurando, eu fico caçando o curso que não tem. Porque tem de tudo. Tem saúde da mulher, saúde da criança, tem ferida, tem UTI, tem emergência, tem centro cirúrgico. Tem tudo. Mas, Um enfim, pouquinho tem de tudo. tudo. Eu fico assim, meu Deus, Tem onde é que eles tudo. arranjam tanto do assunto pra botar lá, né? A enfermagem sendo enfermagem, né, gente? É tanto assunto É que verdade. toda semana a gente tá aqui com um assunto diferente. Eu tenho uma meta, que é daqui pra terminar. A gente só termina esses podcasts quando nós terminar todos os assuntos da enfermagem. Tem que ter, não tem 80 cursos, aí tem que ter pelo menos 80 então 80 É podcasts. verdade. Mas vamos lá, Dá Andressa. pra colocar vários assuntos. Vamos lá. O aluno já deve estar se ruindo de tanta ansiedade, né? Vocês querem começar? Ah, lembrando, pessoal, se vocês já quiserem ir comentando aí, deixando a opinião de vocês, experiências sobre centro cirúrgico, vão falando também, porque aqui é um bate-papo, tá bom? É o papo de enfermagem. Andressa, vamos começar. Vamos explicar primeiro o que de fato é o centro cirúrgico, porque às vezes tem aluno que, por exemplo, está iniciando o curso de enfermagem, ou então ainda está esperando a faculdade dele começar e ele não tem nenhuma vivência no hospital. Já tá super ansioso, É, né? porque assim, às vezes a gente fala no hospital, aí o que é que de cara a pessoa lembra? Por exemplo, eu antigamente falava em hospital, eu pensava o quê? No doente. A pessoa lá internada, tomando medicação, com aquela cara de ódio. Eu já Bichinho doido pra pensava ir nisso. embora. É, e eu pensava nisso, no paciente lá deitado, ou seja, na minha cabeça, assim, a minha imaginação, eu pensava muito na enfermaria, né? Na clínica médica, era isso que eu imaginava de hospital. Só que depois, quando a gente começa a entrar dentro de um hospital como profissional, a nossa visão muda. Com certeza. E a gente entende que não é só a enfermaria, não é só a clínica médica, não é só o leito do paciente. Existem várias unidades, vários setores diferentes do hospital. E um deles é o centro cirúrgico. Me explica primeiro, Andressa, o que é o centro cirúrgico, né? Para que ele serve, qual é a importância dele?
Sim, gente, centro cirúrgico, ó, minha paixão, né, gente? Como o Felipe falou, eu sou enfermeira rodada, então, assim, já vivenciei aí com vocês, né? Já para trazer um pouquinho aí da minha experiência. Já passei muito tempo trabalhando no centro cirúrgico, né? Sempre tô por lá, porque de vez em quando eu pego uns plantãozinhos lá, né, para matar a saudade, porque deixa a saudade, por mais que eu fique mais na maternidade, que é a minha área de especialização, mas eu sempre tenho um contato ali com o centro cirúrgico, principalmente porque tem a questão da cesárea, né? Sim, Mas, para que vocês entendam melhor, gente, o centro cirúrgico ele vai ser o local destinado a realizar cirurgias. E o que seriam cirurgias, né? São, por exemplo, a pessoa tem uma enfermidade e ela precisa tratar aquela enfermidade de uma forma um pouco mais invasiva, digamos assim. sim. Então, é se realizado um procedimento cirúrgico, ou seja, pode ser um corte, né, naquela região para que eu possa ter acesso àquele local que específico está com alguma doença para que possa tratar, certo? Ou, no caso, por exemplo, da cesárea, né? Dando o exemplo da cesárea. No caso da cesárea, para fazer a retirada, né, daquele bebezinho para nascer, né, gente? Então, assim, são vários tipos de cirurgia. A cirurgia, por exemplo, ela pode ser uma cirurgia para ser realizado um procedimento estético, né? Porque a gente tem a cirurgia estética, a gente tem a cirurgia reparadora. Então, são vários tipos de cirurgia, certo? Então, essa cirurgia não necessariamente vai ser só para curar aquela enfermidade, mas ela também pode ter outras finalidades. E por isso que eu sempre falo, o centro cirúrgico, gente, ele é um mundo, É né? verdade. Ele é um mundo, porque é tanta da cirurgia, gente, às vezes eu juro pra vocês, chega cirurgias, Felipe, lá no local onde eu trabalho, que eu fico assim, ó, meu Deus, que cirurgia é essa? Eles falam o nome, né, e eu fico, meu Deus, que cirurgia é Aí essa? aí que a gente Né? vê, que eu sempre gosto de falar isso pro aluno, né, que às vezes ele vê a gente aqui na ele é professor, ele sabe tudo, ele domina", mas não, né, Não, porque a gente, a gente. enfermagem é tão complexa, é tanta coisa, tanto assunto, eu já disse, é 80 podcasts no mínimo. Com Então certeza. assim, gente, a gente todo santo dia a gente precisa estudar mais, Aprende, né, todo todo santo dia a dia gente é uma gama estuda, a de gente aprende. aprendizado. Exatamente, então falando do centro cirúrgico, imagina o hospital. O hospital tem vários setores, né, e o centro cirúrgico, ele é como se fosse uma unidade própria, né, ele tá lá no hospital, mas ele é como se fosse uma unidade independente, digamos assim, porque ele vai ter vários recursos que são específicos para o centro cirúrgico, né. Então a gente tem não, quando eu falo de centro cirúrgico, eu vou lembrar de toda a estrutura, né, que não é só a sala de operação, que outra coisa também, às vezes a gente imagina já a sala de operação, lá o médico cortando com bisturi, quem é fã de Grey's Anatomy, né, É já verdade, já é. lembra de cara, hoje é um belo dia para salvar vidas, né, a gente imagina logo isso. Mas não é só a sala de operação, né, existe toda uma estrutura, né, Andressa. Tem a parte da sala de operação, obviamente, tem a sala de recuperação pós-anestésica, tem o lavabo, né, onde a gente vai fazer todo o processo de germação, que a gente vai falar sobre isso também, que existem as Isso. técnicas corretas, existe a CME, que a gente vai falar também o que é a CME, né. Então, assim, gente, aí são muitos profissionais que precisam estar no centro cirúrgico, a gente precisa até a roupa é diferente, né, Andressa? Exatamente, Não para pode diferenciar aquele setor, né. exatamente, ela é específica, né, então a gente precisa lembrar que é um local, como a Andressa falou, que vai realizar várias cirurgias, então sabe aquele estilo Grey's Anatomy mesmo, né, os médicos lá se paramentando, botando no uniforme, realmente acontece, não com tanta emoção talvez, É, que ali já tem muita e muito emoção, né. romance, mas esquece um pouquinho a série, foca aqui. Mas de fato, gente, realmente tem muita cirurgia, né, então tem a preocupação de ser estéril, que a gente vai falar sobre isso, né. Mas resumindo a história é isso, né, um local dentro do hospital específico para fazer esses procedimentos cirúrgicos, e ele vai funcionar de forma, digamos assim, entre aspas, "isolada". Então até a área de você entrar para lá é específica, né, tem a parte feminina, a área masculina, você já se troca, você precisa usar uma roupa privativa para o centro cirúrgico, você se troca, depois que entrou, permanece com aquela roupa ali. Isso, ele meio Isso, que fica ali exclusivo para o centro cirúrgico, isso. ela não pode estar rodando o Dando dentro do hospital. hospital, Que a Andressa falou que ela é uma enfermeira rodada, mas, por exemplo, quando ela vai rodar, ela tem a roupa de ir pra maternidade. Por exemplo, Andressa, só para o aluno entender, se você tá lá na maternidade, por exemplo, eu tô atendendo aqui uma mulher, uma gestante, tá quase ganhando bebê. Aí tu precisa descer lá na clínica médica, sei lá, pra tirar uma dúvida, falar com alguém.
Na maternidade, tu consegue ir com a mesma roupa, tu Sim, com a desce. mesma roupa, normal. Eu vou com a roupa, o pijama que eu tiver, eu vou lá na maternidade, eu rodo o hospital todinho, né? Isso. Já no centro cirúrgico, quando a gente vai pro centro cirúrgico, é o quê? Eu entro no vestiário, eu troco o pijama que eu estava lá na maternidade, coloco o pijama específico privativo do centro cirúrgico. Então, eu coloco o pijama, depois que eu coloco o pijama do centro cirúrgico, eu entro no centro cirúrgico. Quando eu for sair de lá, eu tiro o pijama do centro cirúrgico e coloco o pijama da maternidade. Exatamente. Meio que pra vocês entenderem como que funciona. Exatamente. Ou seja, ela tem uma roupa específica, gente. É como se fosse um outro serviço, digamos assim, porque tudo é diferente, né? Tudo no centro cirúrgico é diferente, por isso que é tão gostoso, né, Andressa? É. É muito legal, assim, a vibe, a energia do centro cirúrgico é bem diferente. Então, tudo já começa pela entrada. Quando você vai entrar no centro cirúrgico, eu acho que é bem característica, assim, a gente quando é aluno, né? A primeira emoção de ir pro centro cirúrgico, de passar por esse processo de trocar de roupa, colocar a vestimenta correta, colocar os EPIs, a gente já vai sentindo aquela emoção, né, de que realmente está no caminho certo. É muito bacana. Então, realmente é isso, né, pessoal? Então, o centro cirúrgico ele é tão específico, tão complexo, que até a roupa, né, até a forma, a entrada de chegar lá é específico. E outra coisa é os profissionais, tá, pessoal? Que os profissionais, eles são os profissionais privativos do centro cirúrgico, né? Não tem livre acesso, né, Andressa? Você até Isso. pode ir. A Andressa falou que vai pra maternidade, ela roda o hospital todinho. Ela até pode ir pro centro cirúrgico, mas se tiver um motivo, né? E uma autorização. Porque Exatamente. geralmente tem uma pessoa, geralmente tem uma coordenação, né? Que Do centro inclusive é o cirúrgico, que é um enfermeiro que enfermeiro, olha coordena, só, ela já deu um spoiler, né? Uma das funções, né, do que a enfermeiro é gente vai já coordenar. conversar sobre Isso, a gente isso. fala já. É porque a Andressa é assim, ela é ansiosa, ela é igual vocês. Que eu tava indo agora, Andressa, eu tava fazendo um outro momento com eles, sabe? Uma Aham. live. Aí do nada eles, professor, qual é o teu arroba? Eu digo, eita, povo ansioso, calma. Aí a Andressa é do mesmo jeito, ela já dá spoiler. Mas enfim, uma das funções do enfermeiro, já antecipando, é fazer essa coordenação, né? Então você só entra no centro cirúrgico se você tiver autorização, né? Às vezes acontece também do paciente vai ser operado e a família diz, não, eu quero entrar junto, eu quero ir junto. E nem sempre isso é possível, né, Andressa? É, em alguns casos, infelizmente, não. Mas, falando da minha parte, né, da Uhum. maternidade, né? No caso de cesárea, a gente, inclusive, tem uma lei, né, que fala que a mulher, ela tem direito, sim, ao Sim, ao acompanhante de sua acompanhante. escolha, né? Exatamente. Então, existem algumas cirurgias específicas que vai ter, sim, um acompanhante. Exemplo, caso da mulher, né, que ela tá ali parturiente, no caso que ela vai parir, tá certo? Aí, nesse caso, pode sim o acompanhante. No caso de menores de idade também. Sim. E em casos de pessoas que são, digamos assim, dependentes de outra, né? Vamos supor, um Uhum. idoso, né? Eles pedem para que vá ali um acompanhante da sua escolha, Isso. tá certo? E caso for, ela vai seguir as mesmas regras de todo mundo. Isso, É a pessoa, exatamente. o acompanhante vai, ele não vai chegar lá de short, bermuda, com a roupa que ele tá. Não, ele vai entrar com o uniforme no centro cirúrgico. Isso, do É a mesmo jeito, mesma praticamente o coisa. mesmo uniforme que a gente usa. Isso, exatamente. Às vezes você olha e vai ser igual, né? É, Então, vai assim, vai pra estar todo quem, mundo igual. talvez até as mães, né, que estejam assistindo aí que teve parto cesárea, talvez até lembre, pode ser que tenha foto, né? Que aí é bem interessante que o pai assiste, participa, mas nem sempre isso é possível, né? Como eu falei, dependendo do caso, por exemplo, cirurgia de urgência, emergência, às vezes só tá ali, realmente a galera mesmo ali, fazendo o serviço e pronto, porque é bem mais específico, tem toda essa questão do cuidado, né? E aí é exatamente isso. E já Agora, que a gente deu o spoiler, né, Felipe? sim. Vamos falar qual é a função do enfermeiro para esse Vamos, povo, vamos, né, do vamos. centro Vamos lembrar cirúrgico? primeiro que existe uma equipe, né? Tem uma equipe, né? Que eu gosto de brincar assim, né? Que o centro cirúrgico é como se fosse um time de futebol. Ai, a Andressa já olhou pra mim com vontade de rir. Olha, pessoal, eu não sei Ele não. dá esse exemplo, mas Eu ele não dou. sabe do exemplo, ele não entende sobre esse exemplo, É, mas tá, eu dou o gente? exemplo, porque vocês entendem, vocês vão entender. Eu dou o exemplo que o centro cirúrgico, a equipe do centro cirúrgico é como se fosse um time de Eita, futebol. meu Deus. Time de futebol, cada um tem suas funções, né? Que tem o Hã. zagueiro, o Eita, atacante, o eita, goleiro, eita. né? Mas enfim, vou parar aqui. Porque ele não Cada sabe é, mais. sei não. Mas tem, eu sei que tem um time. Também não sei a quantidade, mas eu sei que tem um time e cada um tem sua função. E aí, o centro cirúrgico, ele atua de forma parecida. A gente tem um time, tem uma equipe, né, que é composta pelo cirurgião principal, o cirurgião auxiliar, né, que às vezes pode ser até o internato de medicina, que às vezes está ali auxiliando na cirurgia. Tem o enfermeiro.
o técnico de enfermagem, né. E aí, Andressa, e tem o pessoal também da descontaminação, né, que é muito importante. A descontaminação do centro cirúrgico, ela é importantíssima, importantíssima. Terminou a cirurgia, Tem que ser feita a precisa ser desinfecção. feita a desinfecção de tudo, Isso. é extremamente importante. Aí, Andressa, eu falei aqui, né, já que você disse que eu não sei de futebol, mas vamos lá, para o O time de centro pobre, meu cirúrgico, Deus. me explica as funções desse time, por favor, do médico cirurgião. Ah, e tem também, gente, eu esqueci de falar, perdão, o anestesista, né, que às vezes a gente também Sim. esqueci, perdão, meus anestesistas de plantão. Não me Me perdoem, perdoe. não me cancelem. Mas existe também outro profissional muito importante que é o anestesista, tá bom? E faz parte da cirurgia o procedimento anestésico, tá bom? É muito E ele acompanha importante. do começo até o fim Ele da acompanha do cirurgia. começo ao fim, depois quando o paciente sai, ele ainda acompanha para ver se o paciente está saindo bem da sedação, se está tudo ok. Então é outro médico que já tem um olhar totalmente diferente, né. Então tem o médico cirurgião que realmente vai operar, que a gente diz que é o chefe da cirurgia, né, ele que coordena ali, né, as funções de cada um, ele que pede os materiais, ele que realmente vai conduzir a cirurgia. Porém a gente tem o enfermeiro, né, que o enfermeiro ele vai controlar, fazer a organização do setor, né, do centro cirúrgico. Aí explica, Andressa, agora, por favor, que eu acho que o pessoal já deve Pronto. estar confundindo, né, então Sim, explica a parte da enfermagem, né, a sim. diferença do enfermeiro, técnico, o que é que cada um pode fazer. Vamos lá, Felipe falou para vocês, que existe ali o profissional, né, no caso o médico, o cirurgião, que ele vai ser o chefe. Porém, do lado do cirurgião-chefe, vai ter o enfermeiro-chefe, porque ele tanto coordena a equipe toda como o cirurgião, entendeu? Então eles 2 são os principais focos, digamos assim. "Ah, professora, mas o enfermeiro ele vai ficar ali atuando, vai ficar realizando a cirurgia?" Não. Eu não vou mentir para vocês e dizer assim: "Ah, o enfermeiro ele vai ficar ali em cima do paciente realizando a cirurgia." Não, ele não vai, porque ele vai ficar por toda a parte mais estratégica. Exemplo, a questão de receber o paciente. Quem é que recebe o paciente no centro cirúrgico? O enfermeiro, tá? Então, a parte da coordenação, a parte administrativa, o principal foco vai ser o enfermeiro, tá? Ele não vai estar ali com a mão na A mão na massa. massa, né. Por quê, Felipe? Porque normalmente quem fica com a mão na massa é o instrumentador, é o cirurgião, é o anestesiologista, é o circulante que fica em sala, tá certo? Mas no caso do enfermeiro, ele fica mais com a parte administrativa. Então você vai ver lá o enfermeirozinho, ó, com caneta, gente, é bem Prancheta, né, característico. caneta e prancheta. Caneta e prancheta, ele vai estar lá, ó, direto, anotando tudo. A quantidade de materiais, por exemplo, que foi solicitado e que foi entregue suja, essa questão da quantidade, da supervisão, de estar ali olhando se a cirurgia está tudo ok, se está precisando de alguma coisa. Quando chega o paciente, é ele que vai checar Se é o paciente tudo. correto, né. Exatamente. Todo aquele checklist do paciente, assim que chega, quem realiza é o enfermeiro, E tá? até mesmo então, assim, gente, pode até parecer assim, pode parecer: "Ai, nossa, que sem graça", né, porque o médico tá lá, mão na massa, fazendo. Eu não quero fazer burocracia, eu quero botar a mão na massa, não sei o quê, nem fala já sobre isso. Mas, gente, essa parte burocrática, essa parte que a Andressa falou estratégica, é extremamente importante. Sem isso, não ia acontecer cirurgia. Exatamente, era isso que eu ia Até falar, né, inclusive, assim, tem cirurgia sem enfermeiro? Não tem tem, não. E também não até porque tem. até para liberar a sala, né, Com porque certeza. imagina, gente, a bagunça que seria. A gente imagina um hospital tem várias especialidades, tem, por exemplo, ortopedista, cardiologista, vascular. Aí imagina se todos os médicos lá, todo mundo quer operar na mesma hora, todo mundo quer fazer tudo do seu jeito e não é assim que a banda toca. De Inclu vez em quando, às vezes, a é, gente até tem aquele um pouquinho de atrito, né, com o médico, é. assim, claro que com Porque tem que comunicação, com chamar clareza, tudo atenção dá quando certo. acontece alguma coisa de errado, porque ele vai ser o responsável, É. gente. Se alguma coisa não flui ali naquela cirurgia, a responsabilidade muitas vezes vai para o enfermeiro. Exatamente. Então a gente vai fazer muito esse Anderson falou a palavra certa, estratégia. Então a gente vai fazer muitas dessas estratégias para que a cirurgia ocorra no tempo certo, para que o paciente realmente chegue no bloco e ele seja recebido de forma correta, que não falte material, que não atrase a cirurgia, porque aqui não é só por causa do: "Ai, porque eu não quero atrasar, eu quero que saia tudo perfeito", mas é porque tem um risco do paciente.
E daqui a pouco a gente vai falar dos riscos de infecção. E a Isso. gente vai voltar a falar desse tempo da cirurgia também, que é muito importante, tá bom? Então, pessoal, tem muito essa questão, né? O enfermeiro, ele desempenha um papel importantíssimo. Eu não tava falando do time de futebol, né, Andressa? É. Então, o enfermeiro é como se ele fosse o juiz. Ele tá lá, imagina, só faltou o apito, né? Verdade, é Parou, mesmo. parou, começa, então ele tá ali controlando. Tá vendo? Eu entendo de Como futebol. ele entende de É, meu filho, tá futebol, vendo? deixe ele, que ele Deixe sabe ele. qual é a função do juiz, É, viu? exatamente, entendeu? Então, o enfermeiro, gente, ele vai fazer isso, né? Inclusive, falando de enfermeiro que a gente fiscaliza, né? Tem até enfermeiros também que é da parte de controle de infecção hospitalar, que aí se Sim. aplica em tudo, né? E no centro cirúrgico, principalmente, a gente sempre vai trabalhar muito com a parte de controle de infecção, de minimizar os riscos. E aí chega lá, né? Os De bonitões, as brinco, bonitonas, né? De brinco, de cordão. cordão, de relógio, de anel. Ah, eu vim operar. E é uma coisa tão básica, né, gente? A gente sabe que a gente não pode ter nenhum, né, brinco, relógio. E às vezes os médicos, elas são teimosinhos, né, e ainda querem E entrar, até a enfermagem né? também, E a né, gente? enfermagem Sem também, tirar do nosso casquinho, a é gente sabe que, verdade. assim, lógico que a quantidade, quando a gente faz Aham. uma comparação, a quantidade de mais profissionais que a gente vê usando brinco, cordão, essas coisas de acessórios, é mais o médico, mas a enfermagem também usa, É. gente. E aí o enfermeiro Infelizmente, essa é a exatamente. E às vezes, realidade. pessoal, não é nem porque, eu quero dar um de gostosão, de bonitão. Às vezes nem por isso, às vezes esquece mesmo, às vezes já tá lá, né, entrou rápido, esqueceu de tirar. E a gente tem que atentar-se a isso também, né? Como a gente é o juiz, a gente tem que às vezes chamar essa atenção e pedir para retirar, verificar se tá tudo ok, né? Porque tudo isso pensando em minimizar os Agora riscos. pense como é chato, viu, você como enfermeira ali daquele setor, ficar chamando a atenção de uma coisa tão simples que você sabe que não pode, É. entendeu? E às vezes tem pessoas que faz de propósito mesmo, essa É. é a Aí a realidade. questão da famosa paciência. É, Mas enfim, gente. gente, o enfermeiro ele realmente desempenha um papel muito importante no centro cirúrgico. Então vocês já entenderam. Função do enfermeiro, ele vai checar se esse paciente realmente é o paciente, né? Já pensou, eu vou tá certo aqui de Dona Maria das Neves, só um exemplo. Dona Maria das Neves vai ser operada da vesícula 9 horas da manhã. Então eu recebi a paciente. Primeira coisa, tenho que checar, é essa paciente mesmo? É essa cirurgia mesmo? O cirurgião já está disponível? O anestesiologista está disponível? A equipe está pronta? Né? Então, eu faço todo esse controle anterior. Vou verificar se a paciente está bem preparada. Se ela tiver também, muitas vezes a gente faz ali um controle também da ansiedade, explicar o procedimento para a paciente, né? E vem até a questão do membro também. Quando é alguma Isso. cirurgia, um membro, gente, tem que ter mais cuidado ainda. Porque, assim, por exemplo, tá lá demarcado que é um membro superior esquerdo, né? No caso, o braço esquerdo, que é para fazer uma amputação, né, daquele membro. Você vai confiar no que está escrito? Não, né? A gente tem que primeiro realmente, se a paciente ainda tiver lúcida, acordada, você vai conversar com a paciente, né? Perguntar, conhecer aquela paciente e aí sim você vai confirmar com ela, confirmar com a equipe, tá certo? E confirmar todos os exames possíveis para que realmente você possa fazer aquela cirurgia de amputação do membro esquerdo, tá certo? Para que não haja erros cirúrgicos. Porque, gente, infelizmente, a realidade é que já aconteceu. Exemplo, era para amputar, não no hospital onde eu trabalho, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, assim, eu já vi alguns locais aí, alguns hospitais que já aconteceram. De ao invés de amputar o membro direito, amputar o esquerdo. Ou então de amputar o esquerdo, amputar o direito, né? Então, assim, infelizmente são erros que podem acontecer se não forem É. bem Eu vi um caso. supervisionados pelo enfermeiro, que aí acaba sendo com o Depois enfermeiro. vocês podem até pesquisar na internet, assim, casos de erros bem grotescos. Eu vi um caso, não lembro exatamente, assim, todos os detalhes, mas eu vi na internet de um rapaz que ele foi fazer uma cirurgia, não lembro qual era a cirurgia, qual era a indicação. Eu sei que confundindo ele com outro homem que ia fazer uma retirada do pênis por causa de câncer, de próstata, ia retirar o pênis. Aí Meu foram lá e cortaram o Deus. pênis do rapaz. Aí imagina, gente, não, assim, não deve ter coisa pior no mundo, né? Você ir pro hospital e Com sair sem pênis, certeza. já pensou em eu desejo isso pra meu pior inimigo, né? Então, assim, coisas que não podem acontecer. Eu até vi um post ontem que eu achei bem engraçado, que era assim, na enfermagem.
Dizendo assim: "Nossa, você estuda tanto, parece que nunca pode errar". Aí a pessoa dizia assim: "É, de fato eu não posso, porque se eu errar alguém vai morrer". É tipo Pior. isso, né. É. Então no centro cirúrgico alguém ou pode morrer por causa de uma infecção ou pode perder um membro, né, fazer uma cirurgia errada, e isso tudo gera risco, tá bom. Então vocês já entenderam a importância que é muito importante o enfermeiro, quando o paciente chega no bloco, né, que de fato chegou na sala de operação, pronto, a cirurgia vai começar, ele faz a checagem tudo de novo, né, verifica se a equipe está toda pronta. Faz aquele checklist ali junto com a galera, né, que verbal, né, Andressa, né, assim? Que Sim, aí ele vai confirmar e todos têm que confirmar se é o membro correto, se é o paciente correto, o tipo de cirurgia, todos realmente precisam ficar estar ciente, né. cientes, né, Uhum. confirmar que estão cientes, porque, pessoal, também é uma responsabilidade da equipe, embora a gente tome a frente, mas todo mundo precisa estar envolvido nesse processo. Para quê? Para minimizar os erros, né, minimizar os riscos. Então a gente faz esse checklist, né, checklist de cirurgia segura, todos precisam responder, precisa confirmar que está certo, e quanto mais a gente confirma, mais checa, mais tem chances de dar certo. Então vocês já entenderam o papel do enfermeiro, agora vamos falar do técnico de enfermagem, Andressa, Vamos falar do tá bom? técnico de O que é que tu enfermagem. até falou, né, o enfermeiro não fica tão mão na massa, e o técnico, ele consegue, ele fica O técnico já é mais mão na massa, né, inclusive ele fica dentro do centro cirúrgico em si, né, ali no momento da cirurgia. O técnico ele pode ter 2 funções, tá, gente? Ele pode ser a parte da instrumentação, que é o instrumentador cirúrgico, e ele também pode ficar como, por exemplo, o circulante, né. O que seria instrumentador? Instrumentador é aquele que vai entregar, né, no caso dos instrumentais, as pinças, as tesouras, o bisturi, né, então ele que vai ficar instrumentando o cirurgião, certo? Então ele entrega aquele material. Inclusive, gente, para quem gosta, faz o curso de instrumentação cirúrgica, viu? Não esqueça que eu vou deixar aqui, ó, o link para vocês da nossa plataforma. Então, quando terminar o podcast, tu já corre lá para dar uma olhada nesse curso de instrumentação para você fazer, viu? Enfim, então o curso de instrumentação, gente, é aquele que você vai lá, né, aprender realmente na prática, você vai ver muita prática, vai ver conhecer aqueles instrumentais cirúrgicos, que inclusive são muitos. Cada são. cirurgia vai ter a sua instrumentação específica, vai ter a sua bandeja de instrumentação, digamos assim, na qual vai ter todos os materiais necessários, tá certo? Então, nesse caso, o instrumentador ele precisa conhecer as pinças, todas as tesouras que ele vai manipular ali naquela hora da cirurgia. Inclusive, gente, um bom instrumentador não precisa ali o cirurgião tá dizendo: "Ó, eu quero a pinça Kelly, ó, eu quero a pinça Coche", né, ele não vai dizer qual é a pinça que ele quer. O próprio profissional instrumentador, quando ele já tem uma certa experiência, quando ele já tem cursos de especialização, ele já sabe exatamente o tempo cirúrgico e ele já vai lá, ó, bisturi, ele já entrega. Ele já vai só entregando para vocês verem o quanto que eles gostam, né? Principalmente os cirurgiões, quanto que eles gostam de pessoas que já têm experiência, porque não precisa estar ali, ó, pega ali a Kelly para mim, né? Não É. precisa. E Já e e sabe o e eu tempo já deixo aqui certinho. uma dica, viu, pessoal, vou deixar uma dica aí, que a Andressa falou do curso, show, mas, gente, falando de prática mesmo, assim, na realidade, falta instrumentador. Tu concorda, Andressa? Falta. Porque, pessoal, assim, o pessoal precisa se capacitar, e é muito da área do técnico. Eu dou aula no curso técnico também, eu digo a eles, eu digo: "Gente, se capacita nisso, porque precisa, assim, falta ainda", porque é muito complexo, entendeu? As cirurgias, cada cirurgia, o tanto de cirurgia que tem. Vamos lembrar só das especialidades médicas, é um monte, né? É cirurgia vascular, é ortopedia, é cardiologia, é neurocirurgia, é muitas especialidades. Aí tem a obstetrícia, Pediatria é muita, pediatria, muita, e muita. cada uma vai ter várias cirurgias diferentes. Então, assim, gente, é impossível, a palavra realmente é essa, é impossível alguém saber todas as pinças de todas as cirurgias de tudo. Não tem como. Não tem como. Então, o que é que o Normalmente ele sabe a ele sabe especialidade, exatamente. né? Então, geralmente, ele vai pra, por exemplo: "Ah, fiz instrumentação cirúrgica", aí do mesmo jeito que o médico se especifi ele vai se especificar em uma coisa, o instrumentador cirúrgico, geralmente, ele vai também para uma. Isso. E aí, o que é que acontece? Às vezes, o médico, o cirurgião, ele gosta tanto do seu serviço, que ele vê que você é tão ágil, tão prático, que nem a Andressa disse, antes dele falar, você já tá ali com a pinça, já tá contribuindo. Ele gosta tanto que muitas vezes ele contrata você, assim, por conta própria, do caso, se ele for fazer cirurgias particulares, coisa dele, tá bom? Não do hospital. Serviço dele, às vezes ele contrata o seu próprio instrumentador, né, Isso. Andressa? Eu vejo muito isso.
né? Então ele E aí gosta dá pra você tanto. tirar um dinheirinho bom, porque eles pagam por fora, Exatamente. né, a Você às vezes faz cirurgia. seus plantões, acaba pegando experiência ali, e por fora, no seu tempo livre, ele marca as cirurgias. Eu já vi cirurgião marcar, tipo, 3, 4 cirurgias no Sim. mesmo dia, porque ele aproveita a folga dele, né? Já Uhum. faz 3, 4 ali. E ele diz: olha, e ele leva junto, Ele né? fala: "Eu só faço a Ele só cirurgia se faz. for com o meu Gente, eu acho assim, instrumentador". eu É o acho. máximo, né? É, eu sei que a gente não incentiva, a gente não pode estar incentivando o aluno a ficar se achando, mas eu me acharia. É. Já pensou ter 4 pacientes para operar, o médico chega e diz: "Eu só faço com o Felipe aqui". Menino, olha, tem nem roupa pra isso. É por isso que Deus não dá asa à cobra, é por isso que eu não sou instrumentador. Você já pensou? Mas Mas tem muito acontece isso. médico que é assim mesmo, Mas tem viu, muito, Felipe? muito. Tem. Justamente porque, pessoal, não é só uma questão de, ai, porque nosso médico só gosta de Felipe, ai, só gosta de Andressa, Ele só gosta do quer que seu seja. trabalho. Exatamente, não é por causa da pessoa, é por causa do trabalho. Eles falam a coisa correta. E também porque, gente, a cirurgia, quanto mais rápida ela for, melhor. Porque a gente diminui o risco de espoliação do paciente. Então, vocês acham que o paciente está lá aberto? Seja qual for a cirurgia, ele está lá aberto, com a área lá exposta. Será que não tem risco de Quanto infecção? mais demorado Será que não ficar tem a risco de contaminar? cirurgia, Exatamente. Então, quanto mais rápido, melhor. Isso é bom para o médico, porque ele consegue resolver, termina ali as 4 cirurgias dele, vai para casa, vai ser feliz, ou então vai para é, outro plantão, vai fazer as coisas dele. Mas é bom principalmente também para o é paciente. bom para o paciente, porque diminui o risco dele. É bom para a equipe do centro cirúrgico, porque rapidinho já termina, já faz a desinfecção, já É, prepara para outro médico vir operar outro paciente. Ou seja, todo mundo sai ganhando, com né. certeza. Então, quanto mais rápido for, inclusive tem, assim, os cirurgiões, eles se preocupam muito com isso, né. Que a gente da enfermagem, eu acho que a gente deixa ainda um pouco a desejar a questão da eficiência. A gente, às vezes, só faz e não tenta ficar cada vez mais eficiente. Os cirurgiões, quando eles são muito precisos, eles sempre tentam ver ali a sua eficiência, né. Eles são muito precisos, né, por isso que diz: "Nossa, fez um corte cirúrgico", né, porque realmente cirurgia é precisão. E eles ficam treinando para cada vez ficar mais Se rápido, mais aperfeiçoar, preciso, né? se Isso. aperfeiçoar. Eu acho isso incrível, O máximo, né? o É máximo. muito bom É mesmo. muito bom. E aí o aluno, ele também pode fazer isso. Agora a dúvida que não quer calar. Ele precisa, qual é o passo a passo, como é o caminho para o aluno chegar na instrumentação cirúrgica? Então, Como é pessoal, que tem muita gente que acha, né, que para ser instrumentador cirúrgico é necessário uma especialização. Mas vamos lá, deixa eu especificar aqui para vocês melhor, tá? Primeiro passo, a maioria dos hospitais, tá? Não vou dizer todos, mas a grande maioria, eles não requer que você tenha um curso de especialização em centro cirúrgico. A maioria pedem experiência, tá? Mas quando você já tem o curso de instrumentação cirúrgica, fica mais fácil de você entrar naquele setor. Eu vou dar um exemplo. Felipe terminou agora o curso técnico e ele sonha em ser instrumentador. Se é um sonho seu, se você quer realmente ir para aquela área, eu indico demais que você faça primeiramente o curso de especialização em centro cirúrgico. Ai, Andressa, mas eu não tenho condições. No momento eu não consigo. Ok, você vai conseguir entrar de cara no centro cirúrgico? Não. O que é que normalmente eles fazem? Te coloca para trabalhar em outro setor do hospital. Por exemplo, você vai para a clínica médica, depois você vai para outro local, até então você chegar no centro cirúrgico. Se você chegou no centro cirúrgico e você teve uma destreza em instrumentação, eles vão colocar para você instrumentar, tá certo? Eles vão colocar para você instrumentar, mas você vai ter que aprender sozinho. É ali na prática, na marra mesmo. Diferente de quando você já tem a especialização, que você já tem uma noção do nome das Uhum. pinças, os E materiais, né? Então, digamos que é uma forma mais fácil de você entrar nessa área de instrumentação é fazendo cursos de exatamente. aperfeiçoamento. Então você só não vai ficar tão sozinho, porque você tá assistindo nossa live aqui, nosso podcast, e já tá ligado que tem um curso de instrumentação cirúrgica lá no Enfermagem à Distância. É por isso que tu não vai ficar tão só, tá bom? Porque tu assina, faz o curso, depois tu pode assistir de novo as aulas. Olha só vantagem, né? Só vantagem. Cadê? Olha, por isso que na minha época, Andressa, eu já era aluno do Enfermagem à Distância, eu já era, meu bebê. Por quê? Eu ia perder a oportunidade? Eu já era aluno desde a época da faculdade, né? Eu sempre digo isso, tá bom? Mas o caminho é esse. Porém, pessoal, como a Andressa falou, muitas vezes não é obrigatório,
Porém, é muito importante essa parte, porque para você vai entender toda a parte teórica. Eu vejo, acho que pode ser até que tenha acontecido contigo, Andressa. Quando eu estou dando aula no curso técnico, os alunos eles se interessam muito em ser instrumentador cirúrgico. Sim. Eles se interessam muito. Assim, diante do que eu vejo, assim, da minha vivência, as 2 áreas que os alunos mais querem trabalhar é com instrumentação cirúrgica e urgência e emergência. É, É é as 2 assim, que mais são os tem, carros-chefes. verdade. A maioria eles querem isso, né, principalmente SAMU, primeiros socorros, eles amam e centro cirúrgico também. Aí quando imagina um centro cirúrgico de uma emergência, pronto, acho que é o sonho de consumo deles, né. É. E aí eu vejo isso, né, às vezes a gente tá lá ministrando as disciplinas, né, principalmente dessa parte de clínica cirúrgica, e eu vejo que eles ficam com aquela vontade de querer aprender mais, né. Eles sempre dizem assim: "Nossa, professor, não aprendi tudo, eu queria aprender mais o nome das pinças, eu queria aprender como instrumentar de fato", porque essa instrumentação mesmo, a gente vai aprender no curso técnico o É, tem nome até das uma forma pinças. correta de você passar a pinça Isso. para A gente vê ali cirurgião. muito o básico, né. Sim, A gente vê o básico, né, como é que calça uma luva estéreo, quais são as pinças, o tempo cirúrgico, mas a gente não vai se aprofundar, até porque nem dá tempo, tá bom. E não é porque, tipo assim: "Nossa, meu curso foi ruim", não, não é isso, é porque realmente não é da ementa essa especificidade, tá bom. Aí se você quiser se aprofundar mais, aí existe realmente uma pós, né, que é o pós-tec. Então, se você for técnico de enfermagem, você pode se especializar só numa pós, só em instrumentação, que geralmente ela é maior, né, 2 Andressa? anos. Pois é, 2 anos. Ou seja, você vai fazer um curso bem mais longo, de 2 anos, tá, sobre instrumentação, mas assim, ao meu ver, vale a pena, porque existe essa procura, né, existe essa demanda. E aí, se você fizer parceria com algum cirurgião que realmente gostar do seu serviço e Você ficar vai te ganhar o dinheirinho contratando, bom, viu? você Essa é a ganha um dinheiro bom e você realidade. cada vez mais vai ganhando mais experiência. É. E às vezes o cirurgião vê, os outros vê e diz assim: "Nossa, fulano só faz cirurgia com aquele instrumentador, ele deve ser muito bom, então eu vou chamar ele também para me instrumentar". E aí de um serviço seu vai Já gerando vai outro, gerando vai outras. outro, e assim vai, É né, pessoal. Eu verdade. sempre falo assim: não falta demanda para enfermagem, falta pessoas devidamente qualificadas, né, porque a gente lida com serviços muito complexos, né, a gente lida com vida, a gente lida com riscos, né. E falando em riscos, vamos lembrar dos riscos de uma cirurgia, né. Quais Sim. são os riscos, né. A gente já até mencionou aqui o risco de infecção. É. Então, quais são, esses erros, esses riscos, né, Andressa, que pode acontecer no ambiente de cirurgia, né. O Sim. que é que pode acontecer? Então, gente, um dos principais erros, né, assim, que mais acontece, muitas vezes vem, por exemplo, até da CME, né, que é da Central de Material Esterilizado. A gente sabe que no centro cirúrgico, todo material tem que ser um material esterilizado, que é aquele material que vai passar pelo autoclave, né, que é uma máquina de calor que vai realmente matar, né, todo tipo de bactérias, né, de vírus, de fungos, Micro-organismos. de micro-organismos, para que realmente venha a fazer todo o processo de esterilização. Então, o que é que acontece? Às vezes, né, acontece daquele material já vir contaminado da CME. É uma das causas que podem se gerar uma contaminação naquele paciente, né? Um risco de infecção do paciente. Andressa, mas é só isso? Não, gente, tem milhões de fatores. Esse é um, tá? Outro fator, até mesmo a falta de degermação das mãos da forma correta, que inclusive tem toda uma técnica de degermação das mãos, pode causar uma infecção no paciente, tá? Outra coisa, gente, a paramentação dos profissionais. Profissional, gente, normalmente cirurgião, instrumentador, circulante, o anestesiologista, eles precisam se paramentar naquela cirurgia, tá certo? E nesse caso, ele vai utilizar o quê? Normalmente é se colocado o capote, né? Que é aquele avental cirúrgico que também é estéreo, né? Então, no caso, o profissional, ele tem que estar todo paramentado. Então, o capote tem que estar estéreo, a forma correta também de colocar aquele capote é importante, tá certo? Outra coisa, luva, tá, gente? Luva tem que ser estéreo. Luva não pode ser contaminada na hora que você está ali calçando aquelas luvas. Então, tem toda uma técnica de calçar a luva estéreo. Se contaminar, pega outra luva, tá? Não vai colocar. Ai, mas encostou só um pouquinho, gente. Não existe isso. Contaminou, contaminou.
Tá certo? Tem até aquele meme, né? Que a pessoa fica, contaminou. Eu digo que esse meme é do enfermeiro. Porque o enfermeiro, normalmente, ele fica ali O fiscalizando, juiz. né? Que é o juiz. Então, ele vai ficar ali fiscalizando, de olho. Aí, o enfermeiro fica, contaminou, Ei, né? Andressa, Contaminou. Depois, ele paga de só chato. abrindo um parênteses aqui que não tem nada a ver, só pra compartilhar mesmo com vocês. A gente é tão ensinado a ser assim, né? Que até desde o curso a gente aprende a ser assim. Que às vezes eu tô em outros serviços assim, não tem nada a ver. Por exemplo, eu fui levar minha cachorrinha uma vez no veterinário, né? E aí eu vendo lá o veterinário, tipo, fazendo os exames. Aí fez toque retal na paciente, né? Na casa a cadelinha, a cachorrinha. Aí ele lá com a luva suja de sangue, porque ela estava com sangramento, sabe? Aí ele fez Aham. toque retal nela e tudo de sangue. Tipo, terminou ele, eu já sei o que é. Ele foi pro notebook e começou a digitar e tipo, aí depois pegava no óculos dele e colocava assim, É, aí de eu, luva. de luva, Meu com a luva Deus. suja de sangue que ele enfiou. É. E eu ficava tipo, por dentro gritando assim, gritando. Enfermeiro, você não... Exatamente. Aí, tipo assim, gente, eu não estou julgando a profissão de ninguém, tá bom? Não é isso, tá bom? Não estou me dizendo que nós somos melhores que ninguém, não é isso. Só que assim, a gente é tão acostumado que a gente vê as coisas e a gente já fica, meu Deus, né? Como é que pode, né? Porque, sei lá, tipo assim, é tão estranho, né? Eu não consigo me acostumar. Já pensou, eu com a mão cheia de sangue aqui de luva e de repente tá tocando no meu óculos, tá É. digitando não, Ei, a não gente dá. não, eu não quero julgar, mas na cabeça, minha Nossa É. Senhora. Fica desse jeito, Aí logo, eu, começa logo a calma. coçar a Eu tô aqui cabeça. como tutor, calma. Agora eu tô como acompanhante, calma. Não fala, não Não fala, fala, né? não fala. É, mas é muito isso mesmo. Ai, Jesus, é difícil. A vida da Sim, enfermagem é Andressa. Aí difícil. falando, né, dos riscos que tu ia falando, né? Então, a questão da paramentação. Existe, assim, a ordem correta de colocar porque existe lá, vamos lá, o capote, né? Isso. A luva estéreo, gorro, máscara e às vezes eles botam óculos de proteção. Às vezes, Sim, não é sempre. Existe uma ordem correta? existe. Inclusive, gente, eu gosto muito de dar a técnica que eu sempre ensino para meus alunos, assim, para facilitar, que é a técnica do gamol. O que é gamol? Gorro, G, começa o gamol. Você vai colocar mais ou menos assim: gorro, óculos, máscara, né? Gamol. Óculos e luva, tá O certo? A é do quê? No caso, gama? Avental, Ah, desculpa. pronto. Gorro, Gorro, avental, máscara, máscara, óculos óculos e e luva. luva. Ai, Pronto, nunca mais vai troquei um esquecer. pouquinho. Aí, eu tô Técnica do dizendo. gamol. Aí o pessoal ainda diz que não dá pra aprender de forma online. Minha gente, eu não sabia a técnica do gamol, já aprendi. Se antes eu já era crítico, agora eu vou chegar lá no centro cirúrgico, cadê o gamol? O pessoal vai dizer, menino, tu aprendeu isso com o quê? Eu nunca vi isso no livro. Eu digo, eu aprendi lá no papo de enfermagem. Vocês acham que nós não aprendemos também? Toda semana eu aprendo com a Andressa, minha gente. E eu Oxente. com você, viu? Pois é. Horrores, nós compartilhamos Pois é, conhecimento. então tem a questão, essa sequência, né, que a Andressa falou, e também tem a sequência da retirada, né? Sim. Como é a retirada? A retirada, gente, é a técnica que você vai fazer meio que a mesma coisa, só que o Ao inverso. invés. Entendeu? Vai ser a mesma coisa, só que o inverso. Porque a gente tem que tirar a parte que eu tenho que contato primeiro com o paciente, que é as minhas luvas. Ela vai ser a mais contaminada. Então, Isso. eu preciso tirar logo ela do meu corpo, porque ela vai estar logo contaminada. Então, inclusive, tem até a técnica correta, né, de você fazer a retirada, né, que Felipe até postou um riozinho, vai postar, não sei, né, vai vir Vai, aí pro claro que papo de vai. enfermagem, né, mas ele fez um rios, viu, minha gente? Mostrando aí como é que faz a retirada dessas luvas sem contaminar. Achei o máximo, viu? Obrigado, obrigado. Várias dicas pra vocês. Enfim, aí tem a técnica de você fazer a retirada das luvas, né? Depois você vai tirar o capote, porque também é outro que tá muito contaminado. Então tem que fazer a retirada, né? Então tem toda a sequência para que você não venha a se contaminar. Sempre vai ser do mais contaminado, no caso da retirada, pro menos contaminado, porque você precisa logo, ó, tirar o que tá de mais contaminado do seu corpo, tá certo? Exatamente. Exatamente. Inclusive, vamos falar agora, né? Já que a gente estava falando sobre centro cirúrgico em si, a gente disse que ia falar também para vocês da CME, Sim. né? Que é a Central de Material Esterilizado, Ah, eu né? gosto de CME. Eu tinha um preconceito, sabe? Porque antes de eu conhecer o que era uma CME, eu já tinha ouvido falar. Assim, por outros estudantes de enfermagem, né? Então o pessoal dizia, ah, CME é o pior estágio. Pior parte de um hospital é a CME. Não sei o que, não sei o que, a gente não faz Porque o nada. povo diz que é tediante, né? Uhum. Ficar em uma CME. Ah, eu tenho uma história pra contar. Sempre tenho, né? Eu tava na CME, na época de estágio lá, com meu professor ele era todo cri-cri. Aí, só que assim, aí eu disse, nossa, aqui tá um tédio. Eu disse mesmo.
Eu disse, nossa, aqui tá um tédio. Eu disse, posso botar a música? E eu lembro como se fosse ontem, porque eu queria ouvir Marília Mendonça. Aí ele olhou assim, o quê? Não, aqui não pode ouvir música. Aqui é um ambiente sério, não sei o quê. Ah, não pode ouvir música. Aí chegou a coordenadora do local, né? Aham. Aí eu disse, eu posso ouvir música aqui? Ela disse, pode. Tu gosta de ouvir o quê? Eu disse, Marília Mendonça. Ela pode botar aí pra nós ouvir. Afrontoso! Pessoal, não façam isso. Acho que você- Não, Afrontoso! mas sério, sem brincadeira. Se Assim, fosse meu aluno, eu reprovava. o professor murchou, viu, gente? Com Foi assim. Só que eu certeza. não fiz, de verdade, eu Ô, não Felipe, fiz. o pobre. Ai, me perdoa, pelo amor de Deus. Não me Me cancela. perdoa, professor. É. Pede desculpa a ele. Perdoa, professor. Mas assim, não foi pra afrontar, não. Foi porque realmente eu queria que já tava todo mundo tão morgado, tão pra baixo, Mas aquela coisa. na CME, normalmente o pessoal coloca música mesmo. É, mas justamente, e o professor tão assim, não pode, porque aqui é um ambiente sério, eu tipo, não, o pessoal escuta música dentro da cirurgia, fazendo cirurgia ouvindo música, né? Que não Porque é a gente, legal, é, né? mas Não às é vezes a gente bom, sabe que porque tem. não pode estar usando o celular, né? No É, centro cirúrgico. Na CME, tudo bem? Antes da esterilização do material. Por exemplo, você tá ali preparando o material, as compressas, né? Que depois ainda vão ser esterilizadas, tudo isso. bem. Né? Porque ali não tá estéreo. Então, o celular pode estar ali sem nenhum problema, Uhum, tocando, somzinho. Mas já no centro cirúrgico, gente, no assim, já bloco, é um pouco mais complicado. Vai exatamente. muito do profissional. Tem profissional que já quer seguir certinho e a gente sabe que na teoria não é interessante utilizar Isso, celular, né, em bloco local cirúrgico. cirúrgico, tá Exatamente, certo? exatamente. Mas a gente sabe que É, no expectativa e off, realidade, no né? off ainda acontece, né? É, Mas exatamente. enfim, mas enfim. Sei que tava todo mundo assim pra baixo, eu disse, não, vamos ouvir música. Deixe ele e a Marília Mendonça Oxi, a dele. coordenadora deixa, meu filho, o professor também não pôde falar nada, né? Porque ela que era a enfermeira coordenadora. Ela disse, não, pode botar. Acho que eu coloquei pensando, tava todo mundo cantando. Se amar assim for bregar, me chama. Tava todo mundo lá, esterilizando e cantando. E a enfermeira dele disse assim, Eita, meu eita, Deus. quando eu terminar o plantão eu vou tomar até uma. Eu digo, é bom, é assim, meu povo, que a gente trabalha de forma descontraída, É, na CME não tem relaxada. nenhum problema mesmo, Só que, não. claro, a gente É. tava ouvindo música, mas a gente tava consciente, né, prestando atenção. Porque a gente tava falando dos riscos, né, e um deles é chegar material contaminado, né, Aham. então a gente precisa fazer tudo certinho, né. A gente faz desde a lavagem, né, dos materiais, a desinfecção química, faz tudo certinho. Porque lá na ICME, às vezes o pessoal acha que é só os instrumentais mesmo, ali Aham. aqueles, tipo, bisturi, tesoura, aquilo de aço, né. Sim, Mas não é, vai outros materiais sim. né, por exemplo, tubos endotraqueais, né, alguns tipos de catéteres, que aí eles não vão para autoclave, mas eles vão para desinfecção química, né, assim É, endurece. E aí tudo isso a gente precisa que é prestar só com atenção, porque produto químico. a gente faz na desinfecção química, né, com soluções específicas, e aí a gente precisa embalar e preparar também para mandar estéreo esse material, né, então tudo isso é importante. Inclusive, Felipe, por exemplo, tu foi diferente, tua graduação, acredito que tenha sido um pouco diferente da minha. Na tua graduação, tu foi pra CME. Eu não fui E pra foi. CME. Pois eu fui. Ah, gente, Eu só não voltando fui. aqui, porque às vezes eu falo tanto, perdão. Às vezes eu falo tanto que eu me perco no que eu tô dizendo. Que eu ia dizendo, eu tava falando que eu tinha preconceito, né? Porque eu já fui com aquela cabeça, tipo, ai, a CME é chata. Ai, a CME é bababá. Ai, não sei o quê. Só que eu mudei no dia que eu tava lá, gente, esterilizando material e ouvindo Marília Mendonça, e tava todo mundo cantando, eu juro, sem brincadeira, tinham acho que 4 pessoas, 4, 5, 6 com a coordenadora, e tava depois, só o professor que ficou meio chateado assim na hora, mas depois ele entrou na onda também, começou a cantar com a gente, tava todo mundo cantando e rindo. Foi um momento tão bacana, assim, sabe, Sim, descontraído, e eu vi o quanto que é importante, muito. né? É o coração do É o hospital. Eu coração, costumo exatamente. dizer isso, que a CME é o Eu gosto coração do muito de hospital. CME, eu gosto, porque é muito importante. E a gente, como enfermeira, a gente tem essa necessidade muito grande, É. né, de verificar. E aí tem aquela pergunta: nossa, professor, botei aqui, fiz um ciclo aqui de esterilização, tá? Vários materiais. Como é que eu realmente sei que tá estéril? Né? Se é uma coisa invisível, eu não sei se aquela bactéria morreu, né? Então, existem os testes, né, que a gente faz na autoclave. Existem vários procedimentos que a gente verifica se realmente está dentro do padrão. A gente se atenta à questão de validade, conservação.
tudo isso, entendeu? Então, assim, é muito importante, sabe? Eu, particularmente, gostei. Aí, Andressa, no caso, tu não passou em Não, CME. Como eu foi, assim, não tive então? experiência com A minha CME. teve. Pronto, nesse caso, eu só cheguei na CME mais para conhecer e fazer ali a supervisão, né? Porque, assim, normalmente quem fica realmente numa sala de CME, preparando material, checando material, é o técnico de enfermagem. Então, tipo, a minha professora, ela já queria focar mais no centro cirúrgico, né? Naquela Uhum. parte mais burocrática, digamos assim, que eu até tava falando para vocês. Ela disse assim, gente, eu não vou deixar vocês aqui na CME, porque aqui o pessoal dobra mais capote, né? Compressas. E no meu ver, pelo menos foi o que ela falou, né? Aham. No meu ver, não tem necessidade de vocês aprenderem isso, até porque, olha só, viu? Até porque vocês não fazem desse jeito. Ai, meu Aí, coração. Se quiser me matar, aí diga eu, ó, logo. beleza, né? A gente tudo sem saber Aham. essas coisas, então a gente só aceitou. Minha gente, eu fui nessa da minha professora. Quando foi agora, Felipe, eu levei um esporrão tão grande de uma técnica de E enfermagem. aí? Foi horrível, foi, tipo assim, traumatizante. Juro Hum. pra vocês, foi assim. Cheguei pra lá, inclusive, inclusive as colegas lá do hospital que foram assistir esse podcast, elas vão saber exatamente quem é essa profissional, mas eu não citarei nomes. Que ela é bem conhecida, sabe, onde eu Eu acho que eu trabalho. até já sei. Abafa o Enfim, caso. pronto, enfim. Quando eu cheguei lá na CME, inclusive nesse dia eu estava com alunos, foi o meu primeiro contato, gente, na CME. Ah, então Como não eu foi não agora tive. não. Não, já faz Ah, é um porque quando tu falou, eu tempo. pensei que tinha sido agora, tipo essa Não, semana, coisa não, assim. não, já Ah, faz entendi. um bom tempo Entendi, já. entendi. Foi logo no meu primeiro contato que eu tive com a CME logo após a sair da faculdade, né? Uhum. Então, quando eu cheguei lá na CME, eu tava totalmente perdida, porque eu disse, poxa, eu não tive estágio aqui, eu não tive nenhuma vivência na CME. E aí, eu lá, bem humildezinha, né, cheguei lá pra profissional, né, e peguei e falei assim, ó, tô aqui com os alunos, e inclusive os alunos eram do técnico de Uhum. enfermagem, né. Eu não tenho, eu fui super humilde. Eu bem humildezinha chegando. É porque, assim, eu não tenho muita experiência, né, com essa área de CME. Eu queria muito que tu me ajudasse, assim. Aí ela olhou assim pra mim, aí, minha filha, você é o quê mesmo? Aí eu, enfermeira. Aí ela, e professora, né? Eita, essa doeu em mim. Gente, Doeu. Ei, eu fiquei, tem até um meme agora tá em alta, que é assim, doeu, mas não matou, né? que vem o próximo. Então doeu, mas não matou. Mas depois disso, tu foi. Eita, Aí tu meu viu Deus. que tua professora, olha, não Gente, julgando, mas já julgando horrores, essa professora que disse que não tinha que passar em pois CME, é, não. É, a pois culpa é, foi dela, tá pois bom? é, Geralmente a gente não aponta culpados, não, mas aqui foi dela, tá pois bom? é. Porque era pra ter Aí eu aprendido. sofri as consequências depois, mas é aquela coisa, gente. Se você não tem perseverança em uma coisa, é o pior de tudo. O que foi que eu fiz? Quando ela me deu esse murro, né? Porque isso pra mim É, foi dói um mais do que um murro. murro. Foi. Quando chegou em casa, Felipe, eu fui assistir um monte de vídeo do YouTube pra aprender como é que dobrava capote, como é que dobrava as compressas. Eu lá, ó. Aí eu peguei o meu jaleco e fiquei em casa Treinando, é assim. dobrando várias vezes o capote até eu aprender. Aí, quando foi no outro dia, era o plantão de outra pessoa. Aí, quando eu cheguei lá com os alunos, a bichinha foi me ensinar tudo. Super tranquila, calma. Aí tu acha, agora que eu sei. Aí, quando foi no outro, que ela tava lá, eu cheguei, bom dia. Virei, desse jeito. Aí já fui lá pegando as coisinhas, ó, as meninas, bora fazer aqui. As meninas já tinham pegado a prática, né? Aí pronto, dobraram lá o capote, aí ela ficou. Já aprendeu, foi desse jeito. Ela disse, já aprendeu, foi. Digo, foi, né? Quando chegou em casa, eu fui lá um monte de vídeo no YouTube. Eu disse, desse jeito. Ela, muito bem, não fez mais do que a sua obrigação. Tipo assim, né? Era pra saber, né? Porque realmente, gente, por mais que não seja a atribuição do enfermeiro, mas o enfermeiro tem que saber, Você tem que Felipe. Tem que dominar, saber, tem. tem que Tem. Eu dominar. lembro assim, eu acho um absurdo. Eu, assim, de verdade, eu sempre digo isso, né? Tem várias coisas, realmente, procedimentos que eu não domino, que eu não sei. Mas eu acho muito errado, entendeu? Acho muito errado, porque a gente tem que parar com essa política de, isso é do enfermeiro, isso é do técnico. Gente, a gente coordena uma equipe. Então, como é que eu vou coordenar uma coisa que eu nem sei?
como é que eu vou fiscalizar se tá certo, se tá errado, se eu nem sei? Então a gente tem que saber. Então, quanto mais a gente vai de experiência, melhor. Ah, Agora, quer falar? Pois não, pode fala. continuar, Não, vai. fala. Não, continua. Oxi, fale, pode falar. Não, vamos já brigar. Não, Vem. pois tá bom, eu vou falar. Porque assim, tu tava falando, né, que o enfermeiro ele fica muito nessa parte burocrática, que ele não bota a mão na massa, que ele não entra na cirurgia, e que aí tem muita coisa que não é do enfermeiro. Aí beleza, o técnico que tá assistindo essa aula, ele tá amando, né? Que ele já entendeu que ele vai pra instrumentação, ele vai pro CME, ele vai fazer um monte de coisa. Mas o enfermeiro deve estar assim, poxa, eu tô fazendo enfermagem, eu não vou fazer nada. Ih, eu vou falar da parte Aí melhor pra vocês. Aí, exatamente, a gente Que o separa uma enfermeiro coisinha faz. boa. Porque é uma hora que tu já sabe, né, o que é que eu vou falar. Sei. Pois fala logo, solta a bomba. Que eu quero que Sutura! tu... Sutura! Sutura, Sutura, exatamente. minha gente, tome nos peitos, viu? Vamos falar um pouquinho de sutura, né? Porque agora nós temos uma legislação do COFEN, viu, meu povo? Inclusive, eu deixei até aqui para vocês separado. A legislação do COFEN número 731, de 13 de novembro de 2023. Ou seja, saiu do forno agora, tá quentíssima. Bem quentinha, minha gente. Mas, olha só, viu? A parte boa, minha gente, é que simplesmente o enfermeiro, ele já tá exercendo e já tá realizando sutura, tá certo? Tá fresquinha, é nova essa legislação, mas como nós, enfermeiros, somos muito afrontosos, nós já estamos realizando suturas simples, tá certo? Essas suturas simples, minha gente, que envolve aí, vai pro centro cirúrgico, né? Muitas vezes, às vezes, nem necessário. Às vezes, a gente tem ali uma sala mais específica de pequenas cirurgias, digamos assim. Não precisa ser o centro cirúrgico em si, tá? Mas nós precisamos dos materiais para realizar essa sutura, tá? Então, você aí que tá estudando como estudante de enfermagem, né? E quer se aprimorar, minha gente, estudem sutura, porque agora tá assim no auge, né? É. Então, suturas simples, não são aquelas suturas complexas de cirurgia, não, tá certo? Tenham cuidado com isso, tenham atenção com isso, porque não é que você vai pro centro cirúrgico e vai fazer aquela cirurgia bem grande, né? Que envolve ali músculo, que envolve tendões, não. Você vai fazer aquela mais superficial, né? Que inclusive envolve Ferimentos aí. pequenos, né? Exatamente, ferimentos pequenos, ferimentos mais simples, tá? Inclusive, até separei aqui na legislação que ela fala assim, tá? Autorizar o enfermeiro a realização de suturas simples em pequenas lesões em ferimentos superficiais da pele, anexo e mucosas, e aplicação de anestésico local injetável, que normalmente a gente utiliza a lidocaína, né, para Sim. realizar a sutura ali naquele local. Ou seja, gente, usem essa legislação. Ai, Andressa, mas se eu quiser, eu posso pedir para o médico fazer? Gente, tem a legislação, né? Então, se é atribuição tua e é um procedimento ali considerado simples, uma sutura simples, por que tu não faz? Ah, Andressa, mas eu ainda não tenho destreza, eu ainda não sei como que sutura. Então, vai se especializar, né? Vai tentar estudar, vai aprender, mete as caras, digamos E assim, assim. pessoal, uma coisa que eu queria falar é porque o seguinte, quando saiu essa legislação, né, sabe o que foi que eu pensei? A primeira Ah, coisa, que massa. Gente, eu trato feridas, então eu mexo com ferida. Então, pra mim, eu já pensei, poxa, mais campo de atuação, mais coisa pra fazer, massa. Eu pensei desse jeito. com Só que aí, certeza. quando inclusive, quando eu vi a resolução, eu lembro como se fosse ontem, até porque foi quase ontem. Eu vi lá na plataforma do Cofem, no Instagram. E eu lembro que assim que eles postaram, eu vi, gente, eu fiquei tão triste, tão desanimado, porque os enfermeiros tudo falando mal. Tudo dizendo assim, ai, mais uma coisa pra fazer. Ai, acha que tá pouco. Ai, pronto, agora a gente virou foi médico. Gente, tipo assim, eles mesmos se desvalorizam. É, Tipo, como é que a gente quer ganhar bem? Como é que a gente quer ser reconhecido? Como é que a gente quer atingir outros patamares se a gente tem essa mentalidade, né? Chega uma coisa nova e a gente fica, ai, não quero aprender isso, colocando não. obstáculos, né? É, porque tem uma galera aí que eles veem como se fosse assim, ai, mais uma coisa. Ai, mais serviço. Gente, não é mais serviço, é mais oportunidade. Imagina, a gente ter a oportunidade de fazer suturas, né? Fechar lesões pequenas. Então, isso desafoga muito o serviço. Muitas vezes a gente não vai precisar nem do médico. Olha o poder que a enfermagem tem, olha o poder que o enfermeiro tem. Gente, eu trabalho com feridas, então eu digo a vocês que a gente, enfermeira, a gente tem um poder que a gente não conhece. Porque se a gente bem soubesse, menina, a gente fazia coisa. A E gente é faz muito coisa. massa suturar. Pois é, e assim, Muito show. Quando você vê ali aquela sutura bem feitinha, bem pois é. fechadinha, a pele, Justamente, você fica, então ai, foi eu a que gente, fiz. né, que às vezes a gente tá falando de cirurgia, às vezes a gente gosta de dizer assim, poxa,
Gostei tanto da parte de cirurgia, eu achei tanto que eu ia ser Grey's Anatomy, e de repente é só burocracia. Não, mas olha aí a parte de sutura, né? Você poder Mão na suturar, massa, poder né? fazer anestesia local, mão na massa. Exatamente. Cara, então assim, com certeza, se você for uma pessoa, assim, top de linha, souber suturar bem, souber fazer anestesia local, mano, não vai faltar oportunidade. Você acha Com que falta? certeza. Falta não, gente. Falta não. Olha só, vocês viram aí, né? Arruma, né? Como fala o bom nordestino, arruma de coisa que vocês aprenderam hoje, né, gente? A gente falou de centro cirúrgico, mas assim, a gente englobou tudo do centro Exatamente. Ainda cirúrgico. falo de ferida. Oh. É, Eu né? Porque amei. querendo ou não, né? A É, sutura envolve aí uma feridas, ferida tratamento de feridas, cirúrgica, né, minha exatamente. gente? Então, assim, vocês viram aí a gama de conhecimento que vocês conheceram hoje, né? A gente pôde aqui compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Inclusive, já quero deixar para vocês aqui. Comentem, viu? Deixe nos comentários que nós queremos saber a experiência que você tem aí centro cirúrgico, se você já passou alguma coisa dessa, algumas situações constrangedoras como eu e Felipe passamos, né? Então, quem se identificar, já deixa aí nos comentários que a gente sempre tá ali olhando vocês e deixem dicas de conteúdos que vocês querem que a gente traga aqui pro nosso podcast, né, Felipe? Isso. Aí siga também o nosso Instagram, né? A Andressa até falou que eu postei um vídeo lá. Quer dizer, eu acho que tá sendo editado para postar, tá? Mas quando o aluno vê, pode ser que já esteja por lá, né? Que eu ensino como tirar, como colocar as luvas. Então, todo dia a gente tá lançando vídeos, né? Lançando reels, stories, publicações. Então, assim, lá no @papo de enfermagem, todo dia tem novidade. Então, fica por dentro de tudo. E não esqueça de acessar o link que está aqui na descrição, que vai ser direcionado para o site Enfermagem à Distância. Lá a nossa plataforma, que é a maior do Brasil, eu sou suspeito de falar, porque desde quando eu estava na faculdade eu já era aluno da plataforma, eu conheço e indico mais de 80 cursos, todos reconhecidos pelo MEC, com certificados de validade nacional, aquele precinho que cabe no teu bolso, com a flexibilidade de estudar online, então você pode estudar na sua casa, no horário que você está livre. Só vantagem, você pode aprender sobre cirurgia, sobre feridas, sobre saúde da mulher, criança, maternidade, UTI, enfim. Mais de 6.000 horas no plano VIP, então não perca tempo. Garanta já a sua inscrição, tá bom? A gente vai ficando por aqui, né, Andressa? Mais uma vez, foi um prazer estar com Foi, vocês. gente. Até a Muito próxima. obrigado, cheiro. Aguardo Beijo. vocês nos próximos, tá bom? Tchau, tchau, cheiro. Tchau.